Capítulo 73. A coroa. A surpresa de Clóries não se mostrou em gesto ou palavra, mas nos olhos de Eohert dos familiares o orgulho cintilava como chama contida. Apenas Barta-Hotep mantinha o semblante fechado, distante, como se ali estivesse contra a própria vontade. 4 soldados, em passo cerimonial, aproximaram-se e formaram um retângulo em torno de Clóries. Ele compreendeu o significado e, em silêncio, permitiu-se conduzir. Foi levado até o altar, onde um pequeno banco o aguardava. Sentou-se, o peso da ocasião caindo sobre seus ombros como um manto invisível. Cozuão então deu a volta, postou-se atrás dele e, impondo as mãos firmes sobre os ombros do primogênito, declarou em voz clara, que ecoou por toda a assembleia, com a bênção do Criador, e diante do profeta e de seu primeiro discípulo, que seja coroado o descendente. Em seguida, contornou o banco. Ajoelhou-se diante de Clóries apoiando apenas o joelho direito, e, com a cabeça inclinada, ergueu o cetro em oferta. Clóries baixou os olhos, murmurando apenas para que Cozuão ouvisse. Eu gostaria de ter sido consultado sobre isso. Cozuão ergueu o rosto, firme. Não era uma decisão sua, nem minha. Foi decisão quase unânime do povo, e um chamado à responsabilidade herdada de seu pai. Sendo você o primogênito, a herança lhe cabe. Quase, questionou Clóries em tom baixo. Cozuão lançou um olhar discreto por sobre o ombro, na direção de Barta-Hotep. Houve apenas um que não concordou. Clóries seguiu o olhar, encontrando Barta-Hotep com uma expressão indecifrável. O novo rei respondeu com serenidade, num vislumbre de compreensão tranquila. Sabia, no íntimo, que aquele momento não era escolha nem ambição, mas chamado. O fardo que repousara sobre Cesto agora pesava sobre ele, e ele o aceitava. O ritual então se concluiu. O caixão de Cesto foi posto sobre uma liteira sustentada por 8 soldados escolhidos. A procissão avançou pela estrada de pedra até o cemitério dos fundadores. Ali, o corpo foi depositado ao lado da tumba de Enora, e a capela se fechou sobre ambos, como um selo eterno. Todos se ajoelharam em oração. O vento litorâneo silenciou, como se até a natureza reverenciasse o fim de uma era. Barta-Hotep, porém, permaneceu ereto. Sem dobrar os joelhos, deu as costas ao cortejo e saiu em passos firmes, desaparecendo entre as sombras da tarde. As orações duraram até o anoitecer. Quando a noite caiu, cada família recolheu-se em silêncio. Nefrete descia a ladeira em passos largos, tomada pela fúria. Potira seguia com o pequeno Anubis nos braços, e atrás vinham as 5 filhas que tivera com Barta-Hotep. Ao chegarem em casa, encontraram-no, os olhos vermelhos, o suor no rosto, a respiração pesada. Ao lado, uma jarra de aguardente quase vazia e um copo de barro manchado de bebida. Qual é o seu problema? Disparou Nefrete, firme. Barta-Hotep ergueu os olhos, mas não respondeu. Fale, insistiu. Recusou-se a honrar o seu mestre e salvador. Deve haver uma explicação. A voz dele veio áspera, carregada de rancor. Meu mestre, meu salvador, onde viemos parar, Nefrete? Nós somos descendentes de faraós, do próprio Ptolemeu, e agora deveríamos adorar um escravo hebreu, um povo que já esteve debaixo dos nossos pés, e ainda por cima ao lado de um romano? Já esqueceu o que os romanos fizeram conosco? Nefrete o fitou, incrédula, até que a indignação transbordou. Avançou contra ele, golpeando-lhe o peito com tapas e empurrões. Seu idiota, seu grande imbecil, como ousa falar assim? Como você ousa? Nesse instante, uma sombra se moveu na soleira da porta. Cozuão estava ali, ouvindo em silêncio. Nefrete continuou, a voz cortada pela ira. Você esqueceu do que aconteceu? Esqueceu que foi salvo, alimentado, educado por ele? Que não fosse por Cesto, estaríamos mortos. Barta-Hotep se ergueu, cuspindo palavras como veneno. E quem seriam nós os algozes? Os hunos, diga. Nossos pais foram assassinados, nós os avós queimados, nós os irmãos lançados às fogueiras. Tudo por essa gente. E agora deveríamos nos curvar a eles? Pregam as nossas crianças um Deus que, se existir mesmo, castigou nós os antepassados com pragas para libertar escravos preguiçosos. Escravos que agora têm entre nós seu representante. E a ele devemos nos prostrar como a um profeta? Potira, que até então permanecia em silêncio, interveio com firmeza, protegendo as filhas com o corpo. Barta-Hotep, pare com essas bobagens diante das crianças. Ele virou-se para ela, o olhar inflamado.
Cale a boca. Quem é você para me corrigir? Até ontem adorava fantasmas de árvores e animais. Foi então que Cozuão deu um passo à frente. Sua voz, grave e cortante, encheu a sala. Forte discurso para alguém que deu ao próprio filho o nome de um cão guardião dos portões do inferno. Potira baixou a cabeça. Cozuão voltou-se a ela e ordenou: leve as crianças para dentro, agora. Ela obedeceu. Ficaram apenas Nefrete, Cozuão e Oruerte, que se postara no canto, de braços cruzados, e Barta-Hotep. Cozuão se aproximou lentamente, os olhos faiscando. Está cego, Barta-Hotep, cego pela ganância, pela inveja que consome seu peito. Sem aviso, agarrou-o pela gola e o lançou contra a parede como um boneco de trapo. Cozuão, gritou Nefrete, agarrando-lhe o braço. Pare, ele só está embriagado. Acalme-se, Nefrete, disse ele. Ele apenas precisa se lembrar de algumas verdades. Eu me encarrego disso. Com a mão livre, atirou a jarra contra a parede, espalhando cacos e aguardente pelo chão. Depois, pegou o copo e o arremessou contra a cabeça de Barta-Hotep, abrindo-lhe um corte. Não, clamou Nefrete. Cozuão ergueu o dedo em silêncio. Sim. Então voltou-se para Barta-Hotep. Diga-me, quem deveria ser nosso líder? Você? Ezra me contou da conversa que tiveram no pomar, anos atrás. Sobre poder, ambição. Você não serve para liderar, Barta-Hotep. Não serve para comandar. É fraco, é corrupto. Barta-Hotep calou-se. O respeito, a admiração e o temor que nutria por Cozuão o deixaram sem palavras. Cozuão insistiu, a voz carregada de desprezo. Segundo sua fé antiga, deveríamos nos curvar a estátuas de animais e adornos de ouro. Barta-Hotep, com o rosto sangrando, tentou se erguer, mas Cozuão não lhe deu tempo. Você é um tolo. Vai terminar morto ou banido. O punho de Cozuão desferiu um golpe seco em seu rosto. Barta-Hotep tombou inconsciente. Cozuão respirou fundo, então tomou a mão de Nefrete com delicadeza inesperada. Perdoe-me, meu amor. Amanhã ele acordará com uma boa ressaca, mas até o fim do dia estará bem. E saíram juntos. Potira surgiu da porta, ajoelhando-se ao lado do marido caído. Em silêncio, começou a limpar o sangue de seu rosto. Na manhã seguinte, Nefrete subiu a ladeira até a casa do irmão. As filhas de Barta-Hotep brincavam diante da porta. A mais velha, Tainá, embalava o pequeno Anubis sentada no batente. Nefrete inclinou-se, acariciou os rostos das pequenas e perguntou com doçura: seus pais estão em casa? Tainá assentiu em silêncio. Ao entrar, encontrou Potira transando palhas de coqueiro para um chapéu. Olá, Potira, como você está? Disse Nefrete, beijando-lhe o rosto. Estou bem, respondeu a jovem, com um sorriso cansado. E meu irmão? Acordado, mas ainda deitado. Podemos vê-lo, por favor? Ele precisa de um pouco de luz. Nefrete seguiu com Oruerte até o quarto. Barta-Hotep estava de bruços, os olhos fixos num canto da parede, cutucando a unha do dedão, absorto em pensamentos escuros. Quando percebeu a presença deles, falou sem virar o rosto. Ora, minha amada irmã trouxe consigo o irmão de um rei. Vieram me esbofetear também? E Oruerte reprimiu um suspiro. Como você está, meu amigo? Do jeito que estão vendo, respondeu com amargura. Aqui vieram? Pare com essas grosserias, disse Nefrete, firme. Queremos entender o que pode tê-lo levado a esse estado. Barta-Hotep ergueu-se um pouco, e com um sorriso torto começou. Então ouçam. Houve um tempo em que tudo tinha sua ordem natural. Cães eram cães, gatos, gatos, ratos, ratos, minhocas, minhocas, besouros, besouros, e assim por diante. E Oruerte arqueou uma sobrancelha, curioso. E nesse mundo, quem seriam os cães? E quem as minhocas? Vocês, respondeu Barta-Hotep, apontando, são soldados. Descendentes de soldados. Produzirão soldados. Simples assim. Nefrete não se conteve. E nós, o que somos? Vamos lá. Uma escrava loira do Egito, violentada por um monarca, e não me diga que foi diferente. Pois uma criança mal saída da infância não se deita com um velho por vontade própria. Dessa violência nasceu um bebê, tirado da lavoura, educado e posto em posição melhor. Tornou-se fazendeiro, depois comerciante, mas nunca rei. Seremos sempre isso? Escravos, comerciantes, fazendeiros, monarcas? Com certeza não, não é? E por que não? Rebateu Barta-Hotep, os olhos faiscando. E Oruerte se inclinou para a frente, sério. Esquece,
Irmão, homens morreram para resgatá-lo, mais de uma vez, amando justamente daqueles que você despreza. Foi feito príncipe, guerreiro, intelectual. Por quem mesmo? Barta-Hotep cerrou os dentes. Por representantes daqueles que me condenaram a este destino maldito. Nefrete ergueu a voz, cortante. Basta, pense um pouco. Quem construiu as pirâmides de Gizé? Agora me diga, por que não são chamadas de pirâmides dos pedreiros? Dos engenheiros? Da multidão esquecida? A história se lembra daqueles que comandam, dos que realizam feitos. Você foi posto como príncipe. Tem o poder de ser lembrado. E até pouco tempo tinha também a sabedoria. Barta-Hotep bufou. E vocês não percebem? Até pouco tempo estávamos todos bem, porque éramos iguais. E agora? Retrucou Nefrete, o olhar em chamas. Quer ser lembrado como o príncipe que se levantou contra a vontade de um povo, contra a vontade de Deus? Deus, Barta-Hotep riu, sarcástico. Se o povo vivesse de acordo com a vontade do povo, não haveria povo algum. E Oruerte, paciente até então, perdeu a calma. Irmão, você estava indo bem. Por que não continuar o que fazíamos juntos? Conduzir este povo à paz, à sabedoria, ao bem-estar? Barta-Hotep se levantou, os olhos carregados de ódio. Você não é meu irmão. Não somos iguais. Sumam daqui. Me deixem em paz. Irmão, por favor, implorou Nefrete. Pense. O que aconteceu com você? Já disse, gritou ele, apontando a porta. Vão embora. E Oruerte respirou fundo, e ao sair murmurou, envenenado. Como pode uma mulher tão sábia ter o mesmo sangue que tamanho idiota? Deixaram Barta-Hotep mergulhado em seus pensamentos, remoendo suas feridas. Naquela mesma manhã, em outra casa, Glórias estudava pergaminhos e desenhos de embarcações, galés, navios mercantes, triremes. Seu olhar era sério, distante. As últimas palavras de seu pai ecoavam em sua mente. Se vierem, temos que estar preparados. Ele repetiu em voz baixa, como um voto solene. Se vierem, estaremos preparados. Se ainda está aí, é porque gostou dessa história. Siga-me, ative a notificação, curta, compartilhe e até o próximo capítulo. Obrigado.